Olá, boa noite. Boa noite a todos aqueles que irão nos acompanhar pelo Facebook. Boa noite a todos aqueles que irão nos acompanhar pelo Instagram do Aprendiz do Evangelho. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, envolva os nossos lares, a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos de caminhada em muitas bênçãos de luz e de paz. Dando continuidade ao nosso estudo do livro Religião dos Espíritos, hoje é o capítulo 17, Jesus e Humildade. E este livro, Religião dos Espíritos, faz parte da coleção Estudando a Codificação, publicada pela FEB. Sempre gostamos aqui de lembrar que cada capítulo deste livro, que é psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, cada capítulo apresenta uma questão de O Livro dos Espíritos, que é também uma forma de estudarmos o Livro dos Espíritos através dos comentários extraordinários do Espírito Emmanuel. Então, a questão apresentada neste capítulo é a questão de número 937. Quando Kardec pergunta para o homem de coração as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? E aí os espíritos respondem dizendo: são, porém deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, nos lembra aqui os benfeitores. E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. E continua os espíritos nessa questão 937, dizendo para nos lembrarmos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. E aí eles nos convidam a lembrarmos sobre o próprio Jesus, quando no mundo injuriado e menosprezado, tratado de velhaco. E eles nos convidam a refletirmos sobre a importância de sermos o bem. Eles dizem: seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tantos mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Essa questão está em O Livro dos Espíritos, na quarta parte, ali no capítulo 1, do item decepção, ingratidão, afeições destruídas. E os benfeitores nos lembram sobre a importância de refletirmos que Jesus foi o grande exemplo de humildade, que manifestava ali toda a sua disposição em servir,
sem se preocupar com a ingratidão de quem quer que fosse. E aí vamos aprendendo, meus irmãos, que a ingratidão em nosso caminho será sempre um modo de testar o nosso coração na confiança em Deus. A ingratidão, de certa forma, é prova. É prova para perseverarmos no bem, para aproveitarmos a oportunidade de exercitar o perdão, esquecendo as ofensas. Mas vamos então aos comentários de Emmanuel acerca dessa questão de número 937. Porque ele inicia dizendo assim: estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. Jesus nos ensinou, por meio de suas palavras, por meio de seus exemplos, sobre a importância de sermos humildes. Jesus nos ensinou a importância de reconhecer a nossa condição de seres ainda imperfeitos na busca pela evolução espiritual. E aí Emmanuel continua em seus comentários e nos diz o seguinte: de certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste, a fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos. Mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Emmanuel aqui nos lembra que Jesus preferiu descer ao chão da terra e experimentar as vicissitudes, deixando o seu exemplo para que possamos refletir que, apesar das vicissitudes, apesar das montanhas das dificuldades, apesar das dores, das incompreensões, das ingratidões, apesar das aflições, nós podemos vencer, nós podemos ser felizes. E por isso é tão importante lembrarmos de quando Cristo disse, para nos lembrar que estamos no mundo de provas e expiações. Quando ele diz assim: no mundo tereis aflições. E aí ele nos faz um convite ao dizer: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas sombras, vencer os nossos medos, perseverando ali na caminhada com ele, seguindo os seus passos, seguindo o seu exemplo de humildade, de amor, com resignação, com bom ânimo. E aí, Emmanuel, ele vai nos dizer o seguinte: indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição com o fim de impedir-lhe a presença. E aí Emmanuel nos lembra a dizer assim: entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. E aí
Emmanuel nos traz aqui a informação, né, de que Jesus, em toda e qualquer situação, sempre ali estava demonstrando a sua humildade, a sua confiança em Deus, o nosso Pai, que em nenhum momento nos desampara, que em nenhum momento nos deixa desamparados. Ele está sempre conosco. E aí Emmanuel, ele continua e diz assim: dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores, que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes, que lhe acolhiam a palavra consoladora. Meus irmãos, Emmanuel aqui nos lembrando sobre a importância de não alimentarmos em nossos corações a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança, o ciúme, a inveja, a maledicência, são sentimentos doentios. E esses sentimentos doentios só faz mal àquele que carrega em si. A pessoa adoece, é como ingerir um veneno e querer que o outro morra. Então, Emmanuel nos convida a refletir sobre o exemplo de Jesus, que em tudo, né, caminhava ali com muita humildade, sem nenhum sentimento contrário ao amor e à caridade, exemplificando ali que podemos trabalhar em nós esses sentimentos, eliminando em nossos corações. E como é que a gente elimina? Trabalhando no bem, no nosso dia a dia, nos colocando à disposição para perdoar, para fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. E aí vamos ver aqui, Emmanuel nos diz a seguir. Ele nos diz que Jesus tinha suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. E aqui Emmanuel nos lembrando a importância de trabalharmos em nós a indulgência. Jesus em nenhum momento apontava o erro do outro. Ele não julgava. Ele deixou o exemplo da indulgência, de não apontar, de não divulgar, de não compartilhar os erros, os defeitos do outro. Isso é caridade. É a caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus. E está em O Livro dos Espíritos, questão 886. Indulgência para com as imperfeições alheias. É aceitar as pessoas como elas são. A indulgência é não procurar o cisco no olho do vizinho quando não vemos a trave que temos no nosso. É compreender que nós também temos as nossas falhas, que nós também erramos, que nós também nos equivocamos. E que, portanto, não cabe a nós julgarmos o outro. Uma vez perguntaram a Chico: Chico, como você vê o mundo? Aí eu vejo o mundo como ele é. E como é que você vê as pessoas? Aí eu vejo as pessoas como elas são. É essa proposta que Jesus falou e fala aos nossos corações.
de aceitar as pessoas como elas são, compreendendo que cada um tem o seu tempo, tem a sua limitação e que cabe a nós compreender, respeitar o outro. E Emmanuel, no próximo slide, ele vai nos dizer assim, que Jesus, atento à própria dignidade, ele era justo, mandar seus discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los, na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhe alívio e esperança, fortaleza e renovação. Emmanuel aqui nos convida a refletirmos sobre a importância de aproveitarmos a cada passo, né? De ofertar o melhor para o outro, uma palavra de conforto, um sorriso de simpatia, de fazermos a nossa parte aonde estejamos, de lembrar que Jesus está sempre conosco. E aí, inclusive, lembramos do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 149, intitulado Todos os Dias, em que Emmanuel afirma que Jesus não é mestre ausente. Jesus, ele é o mentor vigilante. Ele é o exemplo vivo. E ele nos quer sendo também o exemplo vivo no nosso dia a dia, assistindo aos outros, fazendo aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Compreendendo que à medida que ajudamos ao outro, a nós estamos ajudando também, nos ajudando. Estando nessa caminhada com Jesus. Inclusive, Emmanuel também nos lembra que Jesus nos prometeu, falando aos discípulos, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Emmanuel, ele afirma que o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Então, esta afirmativa de Emmanuel nos convida a refletir sobre em que ponto da caminhada nós nos encontramos. Estamos nós seguindo os passos de Jesus? Estamos nós sendo exemplo de humildade? Estamos nós exercendo a indulgência no nosso dia a dia? Refletamos em que ponto da caminhada nós nos encontramos. Já despertamos para essa verdade? Já despertamos para essa importância de caminhar com Jesus, de seguir os seus exemplos? Se ainda não despertamos, meus irmãos, o que nos falta? O que nos falta? E aí, Emmanuel vai nos dizer, seguindo aqui o slide, que Jesus certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Meus irmãos, Jesus não foi enganado por Judas. Ele conhecia Judas, ele conhecia aquele espírito, ele conhecia o seu caráter, ele conhecia as suas disposições.
da mesma forma que o nosso Mestre Jesus conhece a cada um de nós, conhece as nossas dificuldades, conhece aquilo que passa em nossos corações. E aí ele convida a todos para trabalharmos na sua seara, porque o trabalho de amor, o trabalho do bem, o trabalho de fazer, de doar para o outro o melhor, são recursos que nos levam ao aperfeiçoamento moral, à nossa elevação espiritual. Emmanuel também vai nos dizer, aqui seguindo o próximo slide, que com uma simples palavra poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. E aí, lembramos que Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devemos perdoar ao nosso irmão? Será até 7 vezes? E Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinito. Porque quando desenvolvemos o perdão em nós não nos sentimos mais magoados, ressentidos, ofendidos. Passamos a compreender que aquele que ainda carrega em si esses sentimentos de rancor, de mágoa, é infeliz. Porque ainda não desenvolveu em si o perdão, porque ainda não desenvolveu em si o amor. E que de nós merece toda a compaixão, todo o nosso respeito, merece nossa oração. Jesus disse: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Façamos isso. E vamos ver aqui, quando Emmanuel nos diz assim: por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezes, pela intransigência perversa que aniquilava a plantação do evangelho nascente, mas buscou-o em pessoa às portas de Damasco, visitando-lhe o coração por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Jesus se apresentou ali a Saulo às portas de Damasco. Saulo de Tarso, tocado, vislumbrado por aquela luz imensa daquele a quem perseguia, ali transformado, perguntou: que queres que eu faça? Saulo de Tarso, ele seguiu uma jornada de muito trabalho, um calvário de muitas dores. Por muitas vezes ele foi maltratado, por muitas vezes ele foi açoitado, por muitas vezes ele passou fome, por muitas vezes ele passou frio. Tudo ele suportou. Ele nunca lamentou. Ele nunca reclamou. Por amor a Jesus, ele tudo suportou. E afirmava carregar no corpo as marcas do Cristo. Então, Jesus, ele está sempre conosco, ali, nas portas de nossos corações. Sempre conosco, esperando que nós estejamos com ele.
de perguntar a cada dia: Senhor, o que queres que eu faça? Nos colocar à disposição no trabalho diário de nossa reforma íntima, através das boas ações, através de vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E Emmanuel, então, ele aqui encerra dizendo assim: com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras. E sim que o talento celeste é a atitude da alma que, ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Queridos irmãos, com Jesus, reconhecemos as nossas limitações. Como espíritos ainda imperfeitos, nesta terra, neste planeta governado por Jesus, o nosso Mestre, que nos consola, que nos ampara, que nos fortalece, que está sempre conosco. Ele é o governador do planeta Terra, esse planeta é a escola onde todos nós estamos matriculados, todos nós somos aprendizes, tendo a oportunidade de avançar a cada encarnação, a nos elevarmos na direção de Deus, o nosso Pai, através do trabalho do bem. E aí vamos aprendendo no Espiritismo que Jesus é o grande exemplo supremo de humildade, que a verdadeira grandeza está em servir, está em amar, está em perdoar, está em fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, está em nos colocarmos como irmãos que somos. Jesus inicia a oração dominical dizendo Pai Nosso, para que lembrássemos que, independente da condição social, independente do sexo, independente da cor, independente do partido político, independente da religião, não importa, todos nós somos irmãos e filhos de um só Pai, que é Deus. Então, que possamos refletir, seguindo firmes, confiantes em Deus, nosso Pai. Que possamos nos colocar nessa caminhada, seguindo os exemplos do nosso Mestre Jesus. Que o resto vem por acréscimo de misericórdia. Mas que o que mais importa é fazermos a nossa parte e fazermos com coração, sendo humildes com o coração. Então, meus queridos irmãos, aqui eu quero agradecer a todos que participaram, né, que estiveram conosco aqui nesta noite. Aqui a nossa amiga Vânia, a Karen, a Saulos, a Denise, né? Aqui a Welke, a Ceissa, no Instagram, também aqui no Facebook, a Soares, a Maria Linda. Que Deus e Jesus abençoe a todos e que possamos ter um Natal de muita paz, que possamos refletir sobre a importância de nos renovarmos, né, nessa noite que nos convida a pensar no aniversariante, que é o nosso Mestre Jesus,
Lembrando sempre que estamos sempre aqui nos reunindo toda quinta-feira às 21h30 para estudarmos o livro Religião dos Espíritos, né, que é um livro de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, esse aqui, para quem está no Instagram, Religião dos Espíritos, e que faz parte da coleção Estudando a Codificação, publicada pela FEB. Lembrando que cada capítulo deste livro contém uma questão de O Livro dos Espíritos, e que é uma forma também de estudarmos o Livro dos Espíritos através dos esclarecimentos extraordinários do Espírito Emmanuel. Então, que Deus e Jesus abençoe a nossa noite, muita paz para todos, que Jesus os abençoe. Até o próximo programa.